Queridos, amanhã é um feriado, 7 de setembro. É a data em que o Brasil comemora a declaração de independência do jugo do Império Português. Segundo os livros de história, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, gritou o quê? Independência ou morte? Eu cresci ouvindo esse negócio aqui. No reino dos homens é assim mesmo. Por causa da nossa natureza caída, geralmente essa relação governantes e governados geralmente está associada a alguma forma de opressão, de exploração, de controle. Por isso, nessa e em outras situações, os seres humanos apresentam uma inclinação quase que compulsiva por independência. Mas na vida real, no mundo criado por Deus, independência é morte. Independência é morte. Há muito tempo o pastor Henrique pregou sobre isso, marcou, nunca mais esqueci. Independência é morte. A gente foi criado para ser dependente uns dos outros. Fomos criados para cuidarmos uns dos outros. Por isso Deus nos fez frágeis, para a gente poder ter cuidado, de fato, um com o outro. E ainda mais, para a gente ser dependente e ser cuidado por Ele, o nosso Criador. Ele nos criou para comunhão. Logo, independência é morte. Uma existência que leva o individualismo às suas últimas consequências vai transformar a vida num fardo muito pesado, vai transformar o nosso dia a dia em algo muito difícil para se carregar. Acreditar nessa mentira do que eu me viro sozinho não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Um exemplo disso que eu estou falando para vocês, que é verdadeiro, a pandemia tem evidenciado isso, que de fato Deus nos criou para vivermos aglomerados. Um ser humano normal não suporta o isolamento. Um ser humano normal não suporta o isolamento. A gente não suporta a vida isolada uns dos outros, principalmente nós, que já tivemos um encontro com Cristo, que a gente ama Jesus, a gente ama o que Jesus ama, a gente não suporta esse negócio. Esses meses de restrição de convívio se transformaram numa experiência extremamente desagradável. A pandemia nos impôs um jugo pesado demais. Ela nos obrigou a nos afastarmos uns dos outros. Em alguns casos, pais se afastaram dos filhos, avós se afastaram dos netos. Se muitos de nós que somos cristãos não estamos suportando essa situação, imagine o seu amigo de oração. Imagine as pessoas que ainda não têm um relacionamento íntimo, saudável com Jesus. Imagine o peso a ser carregado por aquelas pessoas que, além da opressão causada pela pandemia, ainda insistem em viver indiferentes e independentes da vontade de Deus para a vida deles. Ore pelo seu amigo de oração. Lembre de uma forma graciosa do seu amigo de oração. Imagine o fardo dessas pessoas. A herança de Adão mente para a gente. O que a gente recebeu de Adão é uma mentira. A gente cresce acreditando que a gente não precisa de ninguém, que a gente se vira, que a gente faz o nosso dia, a nossa vida. Igual o filho mais novo da parábola do pai amoroso. A gente vive crescendo, acreditando nessa mentira que, na verdade, cansa, esgota, frustra, enlouquece muitas vezes. Mas o nosso Deus é tão gracioso que nos enviou o amado dos céus. Aleluia, aleluia. Jesus veio para nos socorrer, para nos salvar das tragédias que nós mesmos criamos. E aí, nessa meditação, é mais um texto que reforça essa verdade, revelada em várias passagens da Escritura. E eu quero convidar você, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 28. Só contextualizando para vocês, o capítulo 11 inicia com Jesus percorrendo e pregando em várias cidades da Galileia. E aí ele vai encontrando uma população, boa parte da população que ouve a pregação de Jesus, endurece o coração. E aí Jesus vai confrontar essas pessoas, vai denunciar a falta de fé, o legalismo religioso,
o peso da religiosidade sem misericórdia que estavam gerando um fardo insuportável na vida das outras pessoas. E aí Jesus vai denunciar a dureza do coração de boa parte dessa população que ouviu Jesus pregando e não abriu o coração para Jesus. E aí no final do capítulo 28 em diante, Jesus começa a pregar para aqueles que entenderam que independência é morte. Boa parte do capítulo é Jesus pregando para as pessoas de um coração duro, e aí no final Jesus começa a falar com as pessoas que reconheceram que precisam de fato de um Salvador. E aí Jesus diz assim, Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Até aqui. Amém. Diante desse texto lindo, sagrado, eu quero destacar assim, que a primeira ação que Jesus toma aqui é fazer uma convocação. Diante da realidade que a gente enfrenta, diante desse mundo caído, Jesus faz uma convocação. É um convite, mas com um tom no imperativo. Não é uma sugestão, é uma convocação. Venham a mim. Mas o que significa esse ir até Jesus? E aí Jesus mesmo responde isso no Evangelho escrito por João, lá no capítulo 6, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está afirmando, meu irmão, que quem vai até Ele encontra vida plena. Aleluia, plenitude. Não é que você passe a ter tudo, mas você não sente mais falta de nada. Aleluia. Jesus passa a preencher todos os vazios, todas as lacunas, todos os espaços. Tudo é preenchido por Jesus. À luz dessa passagem, ir a Jesus é crer nele, mas crer no sentido associado a desejar caminhar com Ele, viver com Ele. É depositar fé nele, mas associado a um desejo de viver com Ele. Não é só crer por crer, não é só acreditar por acreditar. Acreditar por acreditar, até os anjos caídos acreditam. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, ele diz isso claramente. Os demônios creem em Deus e tremem. Mas não é uma fé que glorifica a Deus, não é uma fé associada ao desejo de caminhar com Jesus, não é. E aqui o texto se refere a uma fé ligada ao desejo de ter comunhão com Jesus. Não é, e Jesus não faz aqui um convite genérico, Jesus não está em praça pública chamando qualquer pessoa, convidando qualquer pessoa, não. É algo específico, Jesus é absolutamente específico. Venham a mim todos o quê? Que estão cansados e sobrecarregados. Você que se considera são, você que acha que está tudo bem na sua vida, não precisa dar ouvido a esse chamado. O convite é para todos os que estão cansados e sobrecarregados. O Evangelho nos mostra que Jesus veio para consolar de fato os cansados. Jesus veio trazer vista aos cegos, cura aos doentes, salvar o perdido, levar pecador ao arrependimento. Amém. E aí, meus irmãos, eu não tenho dúvida, esse convite gracioso de Jesus aos cansados e sobrecarregados é tão relevante hoje como foi no momento em que Mateus registrou essa passagem. O convite que Jesus faz é relevante hoje para a vida da gente. Amém? O nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Esse convite, essa convocação, venham a mim, aplica-se a qualquer um aqui essa noite, e aí na sua casa, que por alguma razão não está mais aguentando viver cansado e sobrecarregado. Por isso que, em segundo lugar, ao ler essa passagem, Jesus nos leva a um autoexame. Jesus nos leva a um autoexame. Isso é responsabilidade nossa agora. A gente é que precisa avaliar como é que está a nossa vida. Como que está o nosso coração? Como andam as coisas na sua casa? No seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde? Você está cansado e sobrecarregado?
mesmo para quem já tem um relacionamento abençoado com Jesus, pode ser que ao longo da caminhada nesse mundo caído, você esteja passando por algum momento de exaustão. Gente, a gente vive num mundo caído. Jesus falou, esse mundo jaz do maligno. Nesse exato momento, crianças estão morrendo de fome. Nesse exato momento, tem político roubando dinheiro da saúde, que ia beneficiar, abençoar outras pessoas. É um mundo que causa exaustão mesmo. Muitas vezes causa depressão. A gente viu semana passada o que aconteceu com Elias. Mesmo sendo servo fiel do Senhor, diante da ameaça de morte proclamada por Jezabel, ele ficou emocionalmente abatido, foi parar na caverna. De modo semelhante, as notícias e os óbitos produzidos por essa pandemia maligna têm afetado muitos de nós. Independente da gente ter sido ou não infectado, alguns irmãos podem estar se sentindo profundamente cansados e sobrecarregados disso tudo. Por quê? A gente está sendo obrigado a fazer algo que não é normal. Esse negócio de novo normal. É o novo normal coisíssima nenhuma, isso é anormal. Eu e você não fomos criados para viver andando de máscara por aí. A gente tem que andar, hoje a gente tem que andar, né? Mas isso não é normal. Tudo isso que a gente está passando nesses últimos meses é tudo uma anomalia, é anormal. A gente não foi criado para viver isolado uns dos outros. Gente, eu estou há 6 meses sem comer pizza na casa dos meus irmãos. Isso não é possível, isso não é normal. Eu fui criado para viver aglomerado, misturado com vocês e com Jesus. Amém? E sem máscara. Não aguento mais esse negócio de usar máscara. Nem combina isso com cristão com máscara, né? Não dá. Mas a gente tem que andar. A gente tem que andar. Para a gente não ser tropeço para ninguém, né? Que depender de vós, estejais em paz com todos. Então, para entrar no mercado, para fazer isso, para fazer aquilo, para vir no culto, né, presencial, glória a Deus que a gente está podendo vir junto, tem que usar máscara. Eu não sei se você que está conseguindo sair de casa, né, fazer suas atividades quase normais, se você, nesses dias, se colocou no lugar dos nossos irmãos aqui da igreja, com mais de 60 anos. Alguns deles estão há 6 meses sem sair de suas casas, literalmente presos em seus lares. Isso abate qualquer um, meu irmão. Isso faz mal para qualquer um. Porque, repito, Deus não criou a gente para isso. Por isso, se você é cristão, mas no seu autoexame constatou que está cansado, sobrecarregado desses dias anormais, ou cansado, sobrecarregado de outras lutas, saiba que Jesus está nesse momento falando isso para você. Vem a mim, vem a mim. Amém? Irmãos queridos, a salvação não nos livra de algumas tempestades nesse mundo mal e caído. A salvação não vacina a gente contra isso. Mas a salvação me garante que Jesus está com a gente em todos os momentos. Aleluia. Na saúde ou na doença, na tempestade ou na bonança. Nas cavernas e nas pandemias. Jesus está com a gente, aleluia. Ele prometeu, estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Então, meu irmão, vá a Jesus, fique na paz. Mas também pode acontecer que nesse autoexame você descubra que está cansado e sobrecarregado justamente porque tem caminhado longe de Jesus. Pode ser que você reconheça agora, nesse momento, que o fardo insuportável que você está tentando carregar é consequência de uma existência vivida indiferente e independente da vontade de Deus para a sua vida. O peso do pecado de viver longe de Jesus é tirânico. Eu já tentei carregar isso, esse peso, é impossível. É impossível viver sem ter um relacionamento saudável com Jesus. Se esse é o seu caso, se você está cansado, sobrecarregado, esgotado, porque está reconhecendo que está vivendo longe do Senhor, então saiba, nesse momento, Jesus também está falando para você, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia, aleluia.
vá até Jesus, receba o descanso para a sua alma. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar nessa passagem. Só Jesus, graciosamente nos concede o verdadeiro descanso. Aleluia, aleluia. Só o Senhor Jesus. O verdadeiro refrigério, a paz que protege a nossa mente, o nosso coração, que excede a todo entendimento, só Jesus pode conceder isso para a gente. E a Bíblia deixa claro que Jesus veio para isso também. Quando Ele assume a nossa humanidade, Ele deixa a sua glória, assume o corpo humano para trazer vida para a gente. Ele fala isso: eu vim trazer vida, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida com qualidade, aleluia. Ter vida em abundância é desfrutar de uma comunhão com um Deus vivo, pessoal, que cuida da gente. Aleluia, aleluia. E o que é esse descanso verdadeiro que Jesus graciosamente nos promete? É saber que, de agora em diante, é Jesus que cuida da gente. Aleluia. Saber que os nossos dias, tudo que acontece à nossa volta, o Senhor está na frente. O Senhor está indo na frente, o Senhor está cuidando da gente. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 5. O apóstolo Paulo afirma o seguinte: quem crê e vai até Jesus é salvo de todo o peso do pecado. Aleluia. E por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos reconcilia com Deus. A gente passa agora a viver em paz com Deus. A gente passa agora a viver como amigos do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus faz questão agora de caminhar com a gente. Aleluia. E como isso acontece? É só ir até Jesus, virar crente e a vida vira um dos parques da Disney? Não, lógico que não. Esse refrigério que Jesus concede para a gente, esse descanso verdadeiro, não é uma vacina que livra o crente dos perrengues da vida, não. Alguns são até decretados pelo Senhor, porque quando a gente passa pelo Getsêmani, quando a gente é espremido, a gente fica mais parecido com Jesus. Então ir até Jesus não é uma vacina para você se livrar de lutas. Não é isso que Jesus promete aqui. Esse descanso não acontece num passe de mágica. Jesus estabelece 3 ações, 3 aplicações práticas. No primeiro culto eu até brinquei, Jesus é um pregador reformado. Não é nenhum pregador que inventou os 3 pontos. Jesus estabeleceu aqui os 3 pontos. Perceba, não sei se você percebeu isso na leitura, ó. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. 3 aplicações práticas. Aí eu vou dar um descanso para vocês inexplicável, indizível. Jesus não promete um sedentarismo espiritual. Jesus, a fé cristã, caminhar com Jesus, demanda praticidade, vida prática, vida ativa. Caminhar com Jesus é vida em abundância. Mas o que é tomar o jugo de Jesus? Normalmente essa palavra está associada a coisa ruim. O que é um jugo suave e um fardo leve? Parece até uma coisa antagônica. Fardo, você já imagina logo algo pesado. E aí Jesus fala, o meu fardo é leve. O jugo é uma peça de madeira pesada, naquela época utilizada para o aparelhamento de animais que trabalhavam no campo, no arado da terra, uma forma de distribuir a força entre 2 animais que trabalhavam agarrados ali um no outro. Mas também era comum, tanto naquela época como nos dias de hoje, ainda é possível você encontrar em algumas áreas de trabalho pesado, pessoas carregando um jugo. Como assim? Uma haste de madeira colocada sobre os ombros para equilibrar o peso de 2 coisas que são colocadas nas extremidades. Eu tenho uma imagem aqui gravada, pessoa carregando balde nessas áreas desérticas, que falta água, e a pessoa vai até um determinado lugar, traz 2 baldes pendurados em cada extremidade. Aquela haste de madeira sobre o ombro da pessoa, aquilo é um jugo, cujo objetivo principal é distribuir o peso de tal forma que o deslocamento daquele peso seja facilitado pelo uso daquela trave, daquela haste, em tese. Contudo, isso não exclui a possibilidade de, se o fardo for pesado demais, se aquilo que está sendo carregado for pesado demais,
o jugo, ao invés de ajudar, ainda vai contribuir com peso. O que Jesus está falando aqui? Viver sem comunhão plena com Jesus é carregar um jugo que não suporta o fardo. É carregar um jugo que não alivia, é carregar um jugo que piora a situação. No texto que a gente está lendo, espiritualmente falando, Jesus está assegurando para todas as pessoas cansadas e oprimidas, tanto outrora como hoje, crentes ou ainda descrentes, que o seu jugo é suave, não machuca nunca. Aleluia! A haste de Jesus sobre os nossos ombros ergue a gente. Ao invés de comprimir a gente, ao invés de curvar a gente, ela ergue a gente, ela levanta a gente. Aleluia! Aleluia! Ele nos assegura que o seu fardo é leve. Isso nunca vai nos sobrecarregar. E ele propõe isso, uma parceria. Olha só, eu fico com o seu fardo, eu fico com o seu jugo, e você fica com o meu. Que não vai te fazer mal, em momento nenhum. É bênção para a vida da gente. Carregar o jugo e o fardo de Jesus é bênção para a vida da gente. Ele fala isso lá no Sermão do Monte. Busca o meu reino em primeiro lugar, ou seja, carrega o meu fardo, o meu jugo, e todas as coisas vão ser acrescentadas, inclusive o descanso para a alma de vocês. Que troca maravilhosa, aleluia, aleluia. O que Jesus está dizendo que confiar e obedecer a esse venham a mim, é algo deleitoso, produz uma paz e uma alegria indizível, inexplicável. Independente das circunstâncias, às vezes a gente olha à nossa volta, nem sempre as coisas estão acontecendo do jeito que a gente programou, mas a gente está em paz. Aleluia, aleluia. Já a tentativa de viver na independência é sempre trágica, sempre produz opressão, miséria e morte. Ao falar, tomem sobre vocês o meu jugo, aí Jesus completa, e aprendam de mim, ou seja, se tornem meus discípulos, sejam meus imitadores, caminhem comigo, aprenda a viver comigo. E aí Jesus chama a atenção, aprendam comigo, não aprende com o coração de vocês não, que é enganoso. Não aprenda, não acredite na força do seu braço, porque é enganosa. Não sigam os seus achismos, porque isso é caminho de morte. Aprendam de mim. E aí Jesus mesmo destaca duas qualidades. Ele podia destacar todas as qualidades, mas ele chama a atenção para duas qualidades. Aprendam de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Eu não olho as pessoas por cima. Eu não me considero maior do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Jesus falando, sou humilde de coração. Sou manso. Ele é o Deus da paz. Aleluia, aleluia. Aí ele está falando, confiem em mim. Creiam em mim. Tenham comunhão comigo. Vivam comigo, conversem comigo. Aprendam de mim. E aí vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados felizes hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Jesus está falando, encontre o seu refúgio, o seu descanso em mim. Deixe o seu fardo com Jesus, meu irmão. Para de carregar isso. Troca, faz essa troca com o Senhor hoje à noite. O jugo e o fardo de Jesus são perfeitos, proporcionam um pleno equilíbrio para a gente, equilíbrio para as nossas emoções, descanso para o nosso coração, para a nossa alma. Ele se encaixa perfeitamente na vida da gente. Não é pesado realizar a vontade de Jesus. Se você desenvolve alguma atividade no reino e está se sentindo cansado, pesado, porque você está fazendo algo que Deus não mandou você fazer. Porque se você estiver fazendo algo que Deus mandou você fazer, jamais você vai sentir peso. Jamais você vai se sentir cansado, oprimido. O jugo de Jesus nos faz andar erguidos. Perceberam como que a palavra de Deus garante que só Jesus é o Deus da paz? Observe Jesus falando, eu lhes darei descanso e vocês encontrarão descanso. O que Jesus está querendo dizer com isso? É impossível a um ser humano encontrar essa paz que guarda a mente e o coração se não for através de Jesus. Se o príncipe da paz não conceder isso ao ser humano, jamais o ser humano vai conseguir. Ele fala, eu lhes darei descanso, aí vocês encontrarão descanso. Em outras palavras, vocês só encontrarão descanso se eu der isso para vocês. E mais, o chamado que Jesus nos faz
não é bom apenas para a nossa alma. Não é bom apenas para a nossa alma. A redenção de Jesus é completa, meus irmãos. Jesus salva o homem todo, o corpo todo, a mente toda. A gente não consegue mensurar a quantidade de restaurações, de curas que o Senhor opera no nosso ser quando a gente passa a andar com Ele. Algumas Ele nos dá o entendimento, a consciência para a gente saber, mas outras não. À medida que a gente vai caminhando com o Senhor, à medida que a gente participa de atividades culticas, que a gente presta culto ao Senhor, Ele vai curando a gente. Ele vai realinhando os nossos afetos, a nossa forma de tratar o outro. É bênção para o corpo todo. Jesus redime o corpo todo. Ele é um Salvador completo. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus da nossa salvação. E, irmãos, Ele está aqui agora, nesse momento. Amém? Ele está aqui agora, nesse momento, e a sua palavra nos propõe 3 aplicações práticas. Primeira aplicação, ele diz lá, examine-se. Hoje também é culto de Santa Ceia, algo absolutamente apropriado. Examine-se. E obedeça ao chamado de Jesus. Essa avaliação é responsabilidade nossa. Peça ajuda ao Espírito Santo, mas você precisa se avaliar. Se você está aqui hoje à noite e reconhece que está cansado, sobrecarregado, então você chegou na presença da única pessoa que pode te ajudar. Aleluia, aleluia. Só Jesus pode te dar repouso. Só Jesus pode te dar descanso. Vá até Ele, obedeça a esse chamado e receba o perdão dos seus pecados. Receba a cura, receba o abraço de Jesus. Amém? Seja curado agora, seja liberto. Que o Espírito Santo te vivifique nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda aplicação, Jesus faz, aprenda a viver com Ele. Assuma o jugo e o fardo de Jesus. Assuma um compromisso de amor e de responsabilidade com Jesus. Seja imitador de Cristo, seja discípulo de Jesus, leve o Evangelho a sério, meu irmão. Seja manso e humilde de coração. Irmãos, muitos problemas na nossa vida surgem porque nós não imitamos Jesus. Muita coisa desagradável acontece na vida da gente porque nós não somos nem mansos, nem humildes de coração. Seja manso e humilde de coração, amém? Vamos imitar Jesus, começando por essas qualidades que Ele mesmo especificou. Principalmente dentro das nossas casas, amém? Irmãos, as pessoas que Deus escolheu para dividir, para ficar debaixo do mesmo teto da gente, eles precisam acreditar que, de fato, nós somos imitadores de Jesus. Amém? Se as pessoas que moram com a gente não acreditam nisso, não são as de fora que vão acreditar. Nossa família tem que acreditar que, de fato, a gente ama Jesus e que a gente está se esforçando para ser manso e humilde de coração. Me ajuda, Jesus. Amém? Se você fizer da sua maneira, você já sabe o que vai acontecer. Vai dar errado, vai ficar pesado. Então, segunda aplicação, aprenda a viver com Jesus. Leia e estude a palavra dEle, ore sem cessar, converse com Ele o tempo todo. Já era para você estar conversando com Ele agora. O culto a gente está prestando para Ele. Amém? Devore os evangelhos. Não espere a gente propor uma nova sequência de leitura bíblica. Leia. Tem gente, eu vejo lá acompanhando no grupo algumas pessoas aflitas. Vai ter nova sequência? Vai ter nova sequência? Tem, meu irmão. O Evangelho. Amém? Devore. Você já decorou João, Mateus, Lucas? Decore essas passagens, esses livros. Se apaixone, conheça o máximo de Jesus. Só é possível conhecer e aprender a viver de verdade com Jesus através da palavra de Deus. Essa é a ferramenta principal que o Espírito Santo vai utilizar para deixar a gente mais parecido com Jesus. Então, devore os evangelhos. Em terceiro lugar, confie e descanse em Jesus. Amém? Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar e descansar nele. Repouse o seu coração em Jesus. A paz que excede todo entendimento só é possível para quem confia e descansa em Jesus. Ele mesmo afirma isso em sua palavra. A paz que eu dou a vocês, o mundo não pode dar. Por isso, não tenham medo. Descansem. Amém? Descansem. 750 anos antes da vinda de Jesus,
a nossa humanidade, o profeta Isaías descobriu essa verdade. E aí Isaías registrou isso lá no capítulo 26. Tu guardarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Amém. Aleluia. Confie e descanse em Jesus, meu irmão. Você que está em casa, confie e descanse em Jesus. Viver em plena comunhão com Ele é ter essa certeza que o peso do nosso pecado foi totalmente removido pela graça maravilhosa dEle, pelo perdão maravilhoso dEle. Eu quero terminar, concluir, lembrando para vocês, mais uma vez, independência é morte. A paz que excede todo entendimento, o descanso verdadeiro, só é possível em Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado pela sua graça. Obrigado por insistir em cuidar da gente, em nos amar, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que tentamos viver da nossa maneira, viver de forma independente, sem a sua companhia. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia. E nessa noite, Senhor, eu te peço, salva aquele que está perdido, Senhor. Que seja a noite de salvação na vida de muitos, Senhor. Onde essa pregação chegar, que o seu Espírito chegue antes, Senhor. E toque nesses corações, Senhor. Por favor, cura os doentes, Senhor. Cura as nossas doenças físicas, Senhor. Nesse momento, Pai, por favor, restaura relacionamentos. Cura casamentos, Senhor. Cura relacionamento de pais com os filhos, Senhor. Erga o abatido, Senhor. Que o seu amor... A tua palavra diz que o seu amor lança fora todo medo, Senhor. Então faça isso, Senhor. Encha-nos com o teu amor. Cobre a gente com o teu amor, Senhor, para que não exista espaço para o medo, para a insegurança, Senhor, para nenhuma forma de opressão, Pai. Por favor, por favor. E nesse momento, prepara o coração da gente para a gente participar da tua mesa, para a gente se sentar ao redor da tua mesa, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude nesse exame do nosso coração e que o Senhor nos faça sair daqui hoje ainda mais parecidos com o teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.